Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao último episódio deste especial de Halloween aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho falar-vos acerca do caso do exorcismo da Anneliese Michel. Mas antes de começarmos este vídeo, pessoal, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande like se gostarem deste vídeo e por fim também, claro, de ativarem as notificações para que nunca percam os próximos vídeos aqui do canal. Para terminar então esta série de especial de Halloween aqui no canal, hoje trago-vos o caso do exorcismo de Anneliese Michel. É um caso muito estranho. Eu não sei se vocês que estão a ver este vídeo se acreditam que é possível sermos possuídos pelo diabo ou se acreditam em exorcismos. No entanto, posso garantir-vos que depois de verem este vídeo vão começar a ter grandes dúvidas em relação a isto e portanto vamos então começar. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o filme O Exorcismo de Emily Rose. Eu pessoalmente nunca vi esse filme, no entanto sei que esse filme foi baseado numa história real, que é portanto a história da Anneliese Michel, que é o caso que eu venho falar-vos hoje. Anneliese Michel nasceu em setembro de 1952 na Alemanha e foi criada como uma católica muito rigorosa. Os pais de Anneliese eram a Hannah e o Joseph e a Anneliese tinha também 3 irmãs e, como vos disse anteriormente, era uma família muito religiosa e portanto a Anneliese teve uma educação religiosa muito rígida. Foi então aos 16 anos que a Anneliese começou a apresentar comportamentos muito estranhos e na altura a família da Anneliese procurou então ajuda médica e na altura a Anneliese foi diagnosticada com epilepsia relacionada também com a esquizofrenia. Na altura a Anneliese foi internada num hospital psiquiátrico de Mittelberg, onde permaneceu então durante um ano. E mesmo nessa altura a Anneliese afirmava que ouvia vozes muito ameaçadoras e que tinha visões também muito assustadoras e ela própria começou a sentir que isto poderiam ser razões de possessão. Nesta altura os médicos não conseguiam exatamente encontrar uma explicação para o que estava a acontecer para estas vozes e para estas visões e inclusive fizeram exames à cabeça da Anneliese e não encontraram qualquer anomalia e portanto nesta altura os pais da Anneliese começaram a achar que isto poderia ser realmente uma possessão demoníaca. A Anneliese começou a ter visões com faces demoníacas todas as vezes que ela rezava, portanto ela costumava rezar todos os dias e estava sempre a acontecer. Ela não suportava olhar para objetos nem para lugares sagrados, já para não falar também que começou a apresentar uma depressão. Durante todo este período a Anneliese foi medicada. A medicação, no entanto, não fazia qualquer efeito, uma vez que ela continuava a ter convulsões, continuava a ter visões e continuava a ouvir estas vozes. Nos próximos tempos a Anneliese continuava a ter episódios semelhantes e voltava então a fazer exames cerebrais, no entanto estes exames voltavam sempre normais, portanto não existia qualquer tipo de problema aparente no cérebro da Anneliese. No entanto, na primavera de 1973 as coisas pioraram imenso. A Anneliese disse que ouvia qualquer coisa a bater no seu quarto, coisa esta que as suas irmãs também dizem ter ouvido e a Anneliese afirmou também que ouvia constantemente vozes que lhe diziam que ela estava condenada ao inferno. Infelizmente toda esta estranheza não para por aqui, porque a mãe da Anneliese diz também que viu a Anneliese sentada a olhar para a Virgem Maria com os olhos totalmente pretos. E na sua próxima visita ao médico, a Anneliese disse também que, para além de ver demónios, que sentia como se o diabo estivesse dentro dela. E portanto, por volta desta altura, as coisas estavam realmente complicadas para a Anneliese, porque não havia qualquer tipo de ajuda médica, porque os pais já tinham tentado falar com imensos médicos, e é como eu vos digo, os exames voltavam sempre normais e portanto a medicação também não fazia efeito e aparentemente não existia qualquer problema. Foi então quando o médico não conseguiu ajudar mais que a mãe da Anneliese foi pedir ajuda a um padre e este padre era o padre Holtz. Só para terem uma noção, a Anneliese mal dormia, ela comia moscas e aranhas e bebia a sua própria urina. Já para não falar também que a Anneliese apresentava muita força, quase como uma força sobre-humana. Foi então após a mãe da Anneliese ter pedido ajuda a um padre que em 24 de setembro de 1975 um exorcismo foi realizado pela primeira vez a Anneliese pelo padre que se chamava Padre Renz.
O Padre Rance permitiu que algumas destas sessões fossem gravadas e deixem-me já dizer-vos que o áudio é completamente perturbador, a voz da Anneliese está completamente irreconhecível, ela fazia imensas vozes, é simplesmente assustador. Foram realizadas ao todo 67 sessões de exorcismo, nas quais existem 40 fitas, portanto 40 gravações, e durante estas gravações é possível perceber que a Anneliese tinha vozes muito diferentes e vozes masculinas, e diz que a Anneliese foi possuída por 6 demónios, que foram, portanto, Lucifer, Cain, Judas, Nero, Hitler e Fleischmann. Um dos estados mais arrepiantes destes exorcismos foi quando a Anneliese disse que estava a ser possuída por um homem chamado Fleischmann. O Fleischmann era, na verdade, um padre que tinha sido expulso pela igreja por mau comportamento. E era uma pessoa que era impossível a Anneliese conhecer. A Anneliese não tinha qualquer conhecimento em relação a este homem e, portanto, foi muito estranho porque ela conseguiu realmente dar detalhes muito precisos sobre a vida deste homem sem sequer fazer ideia quem é que este homem era. Ist das gut, ja? Ja. Ja. Das Kostbare ist der Rosenkranz. Kostbar. Rosenkranzmonat. Der Ausklingen verstehe die Nacht nicht. Dem ist das Geld zu schade für. Dann kostet ja was. Aber den schon. Gut Zeit oder auch Geld für. So, die Arbeit. Ja, die Arbeit geht natürlich vor. Aber die Drecksau, die Bäden. Ja, das kann ihnen auch ihr Glück sein. Aber es ist vor allem im Auftrag von dir doch. Oh, Herr! Was frisst du das nicht? Noch mehr. Oh, halt dir Maul! Ich bin Nero! Ich bin der Dritte im Bunde! Noch mehr. So. Sie müssen mit in eine Scheißkassette. Und zwar mit allen zu dem Scheiß. Und das Volk nicht hinführen. Das ist die Scheiße. Ne? Ja! Das muss dem Volk bewusst gemacht werden. Oh, Des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. die holländischen Bischöfe sind Ketzer. Heretiker. So? Nicht lang den Ball. Nein, noch nicht. Alles nach. Alles nach. Im Namen Jesu und im Namen Maria Wir sind Papst untreu, befehle ich dir um deiner Geist. Alles zu sagen und sagen. Im Namen Jesu und im Namen Maria. Im Namen der alle Bienen. Dreifaltigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, es wird schlimm werden. Sehr schlimm. Schlimmer als die beiden letzten. Wo wird es denn sein? Hier. In Europa. Wo in Europa? In Europa. Wo in Europa? Aus die Drecksau, sie verflucht. Ich befehle dir die Wahrheit zu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Und der Geistes. Scheißdreck muss gebeten werden, sonst ist aus. Nein. Im Namen des Wenn ich so Dreifaltigen. genug gebetet habe. Im Namen des Dreifaltigen. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und darauf will ich den Mund bleiben. Meine Tag und Stunde deines Ausfahrens. Nein. Außerdem sie.
A Anneliese nesta altura também se recusava a comer e dizia que comer não era de todo permitido, e então, só para vocês terem uma noção, ela nesta altura estava realmente muito magra, estava muito desnutrida e ainda assim apresentava uma grande quantidade de força. Diziam que ela tinha mesmo muita força, que ela levantava móveis, que ela mandava coisas contra a parede, inclusive em vários exorcismos tiveram de a acorrentar porque ela simplesmente tinha muita força, então muitas vezes tinham de a acorrentar durante os exorcismos. Foi então no dia 1 de julho de 1976 que a Anneliese faleceu enquanto dormia, e a causa da morte foi a fome, portanto, por estar tão desnutrida por não comer. A Anneliese faleceu então aos 23 anos de idade e, como eu disse anteriormente, a causa da morte foi realmente a fome, porque na autópsia conseguiram perceber que através da sua desnutrição e desidratação que os seus órgãos simplesmente pararam de funcionar e infelizmente então a Anneliese faleceu. E só para vocês terem uma ideia, a Anneliese estava neste momento com menos de 30 quilos. Quando a Anneliese faleceu, os padres comunicaram então o óbito às autoridades locais, que imediatamente começaram então uma investigação sobre este caso. Nesta altura, os promotores públicos responsabilizaram os padres e os pais de Anneliese pela sua morte, portanto acusaram-nos de homicídio por negligência médica. O julgamento começou então a 30 de março de 1978 e este caso passou a ser conhecido como o caso de Klingenberg. E foi realmente um caso que atraiu muito a opinião pública. No fundo, nós tínhamos de um lado médicos que diziam que se a Anneliese tivesse sido internada e tivesse sido forçada a comer, que nunca tinha falecido, e por outro lado tínhamos os padres e os pais de Anneliese que se defendiam dizendo que tinham recorrido à ajuda médica e que ninguém tinha conseguido resolver o problema, e que tinham fitas destas sessões de exorcismo que provavam que a Anneliese estava de facto possuída pelo diabo. No fim do julgamento, os pais de Anneliese e os dois médicos que estavam envolvidos nestes exorcismos foram acusados de negligência médica e foi declarada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. E a pergunta então que se faz é: o que é que realmente aconteceu com a Anneliese? Por enquanto, este é um daqueles casos que continua a ser um grande mistério e que ainda não tem resposta. E é isto, pessoal, chegámos então ao final de mais um vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e que tenham achado interessante. Eu pessoalmente não sei bem o que achar, se de facto a Anneliese estava possuída pelo diabo ou não. Eu acho que é muito estranho na altura não se ter conseguido perceber o que é que estava a acontecer e a medicação não ter feito qualquer efeito na Anneliese. Acho isso realmente muito estranho, e apesar de eu não acreditar muito na história de que o diabo possa possuir alguém, esta história é realmente muito estranha. Mas pronto, pessoal, não sei, o que é que vocês acham? Vocês acreditam que a Anneliese possa ter sido realmente possuída pelo diabo ou não? Uma coisa que é certa é que diz-se que a Anneliese morreu porque estava desnutrida, não é? Porque não comia, mas os pais da Anneliese diziam que ela própria recusava-se a comer, e claramente que estes exorcismos deviam ser algo bastante pesado, por assim dizer. Portanto, foram 67 sessões, portanto imaginem o que é que isso não faz a uma pessoa, não é? E portanto existe também a teoria de que os exorcismos pioraram ainda mais a situação da Anneliese, porque há quem tenha a teoria de que a Anneliese estava mentalmente doente e que estes exorcismos pioraram essa situação. Eu não sei bem o que é que hei de achar, muito honestamente, não faço mesmo ideia. Este é um daqueles casos que, lá está, quando são casos assim ligados a coisas sobrenaturais, nunca sei bem o que é que hei de achar, percebem? Porque acho que são coisas que, como nós não conhecemos, é um bocado difícil tirar conclusões, percebem? Mas pronto, pessoal, quis então falar-vos sobre este caso porque acho que é um caso muito interessante. Mas pronto, pessoal, eu gostava mesmo muito que vocês me dessem a opinião, portanto não se esqueçam de deixar abaixo nos comentários o que é que vocês acham que poderá ter acontecido com a Anneliese, e por fim também volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal, deixem o vosso grande like se gostaram desta série e que por fim ativem as notificações para que não percam então os próximos vídeos aqui no canal. Este foi então o último episódio desta série do especial de Halloween. Malta, eu espero mesmo muito que
vocês tenham gostado desta série. Eu sinto que esta série foi tipo, eu nem consegui respirar, estão a ver? Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado, acho que valeu super a pena, estou muito feliz com esta série. E claro, digam-me abaixo nos comentários se vocês gostaram desta série, digam-me realmente o que é que vocês acharam e se gostariam que esta série de Halloween começasse então a ser uma tradição aqui no canal, porque se vocês gostaram, eu estou a começar a pensar em fazer esta série todos os anos durante esta altura do ano. Portanto, digam-me então o que é que vocês acham em relação a isso. E é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!